Olá, tem aluno aí? Esse vídeo é a correção das atividades do Plano de Estudo Tutorado volume 6, terceiro ano, primeira semana de língua portuguesa. E eu vou deixar essa capa lá no meu Instagram, com a lista dos links de todos os vídeos, português, matemática, geografia, história e ciências, a explicação e a correção, para que você possa encontrar sem demora, né? E ir logo fazer suas atividades. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 13 anos na rede pública do estado de Minas Gerais e você me encontra pelo meu nome mesmo nas redes sociais. Então vamos lá. Atividades. Atividade 1. Leia a fábula abaixo. A fábula da convivência. Na era glacial, a Terra estava coberta por imensas camadas de gelo. O frio matou muitos bichos que não conseguiam resistir às baixas temperaturas e acabaram perecendo, porque não puderam se adaptar às condições hostis do clima. Nessa época, uma manada de porcos-espinhos resolveu que faria algo para tentar sobreviver. Os porcos-espinhos resolveram que a solução seria que os porcos-espinhos se unissem, ficando mais próximos uns dos outros. Os porcos-espinhos se juntaram e o calor dos corpos de alguns porcos-espinhos aquecia os corpos de outros porcos-espinhos. E todos os porcos-espinhos unidos passaram a suportar o inverno. Mas não demorou muito para que a solução dos porcos-espinhos mostrasse sua fraqueza. Os espinhos de uns porcos-espinhos começaram a ferir aqueles porcos-espinhos que estavam mais próximos deles. Então, entristecidos e feridos, os porcos-espinhos foram se afastando, e a ideia foi deixada de lado. Mas logo os porcos-espinhos perceberam que a solução não foi a melhor. Distantes, os porcos-espinhos começaram a morrer de frio. Aqueles que sobreviveram descobriram que poderiam se aproximar, mantendo a mínima distância de forma a não se machucarem, e foi assim que escaparam da extinção. Atividade 2. Quantas vezes a palavra porcos-espinhos apareceu no texto? Vamos ver? Vou pegar aqui um marcador para que a gente possa marcar e contar. Então vamos lá. Na era glacial, a Terra estava coberta por imensas camadas de gelo, frio, não conseguiram resistir baixas temperaturas. Tá. Nessa época, uma manada de porcos-espinhos resolveu o que faria para sobreviver. Os porcos-espinhos resolveram que a solução seria que os porcos-espinhos se unissem ficando mais próximos uns dos outros. Os se juntaram, o calor do corpo de alguns porcos-espinhos aquecia os outros porcos-espinhos e entre os porcos-espinhos unidos passaram a suportar. Mas não demorou muito para que a solução dos porcos-espinhos mostrassem suas fraquezas. Os porcos-espinhos começaram a ferir aqueles porcos-espinhos que estavam mais próximos deles, entristecidos, feridos. Os porcos-espinhos foram se afastando e a ideia foi deixada de lado. Mas logo os porcos-espinhos perceberam que a solução não foi a melhor. Distante dos porcos-espinhos começaram a morrer de frio. Aqueles que sobreviveram descobriram se aproximar. Foi assim que escaparam da extinção. Vamos contar agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 vezes. A palavra porcos-espinhos apareceu 13 vezes no texto. Você acha que seria possível evitar a repetição dessas palavras? Sim, seria possível. Como? Usando pronomes como eles ou sinônimos. Então, veja só. A gente poderia usar pronomes como eles, né? Os porcos-espinhos faziam isso. Então, eles perceberam que
Então, nós poderíamos usar pronomes e nós também poderíamos usar sinônimos, os animaizinhos, né? E assim por diante. Atividade 4. Releia o texto, identifique os lugares nos quais as palavras porcos e espinhos poderiam ser retiradas, sem prejudicar a compreensão, e risque-as. Fique ligado, porque em algumas situações pode ser necessário cortar outras palavras também. Então vamos lá. A fábula da convivência. Na era glacial, a terra estava coberta por imensas camadas de gelo. O frio matou muitos bichos que não conseguiram resistir às baixas temperaturas e acabaram perecendo porque não puderam se adaptar às condições hostis do clima. Nessa época, uma manada de porcos espinhos resolveu que faria algo para tentar sobreviver. Os porcos espinhos resolveram que a solução seria que se unissem. Não precisa dessa palavra aqui de novo, né? Os porcos espinhos resolveram que a solução seria que se unissem, ficando mais próximos uns dos outros. Os porcos espinhos se juntaram e o calor dos corpos de alguns porcos espinhos aquecia os corpos dos outros porcos espinhos. Então, veja só. Se juntaram e o calor dos corpos de alguns aquecia, aqui não era para riscar essa palavra não, aquecia os corpos dos outros, não precisa disso aqui. Vamos ler para entender, olha, os porcos espinhos se juntaram e o calor dos corpos de alguns aquecia os corpos dos outros, deu para entender, né? E todos os porcos espinhos unidos passaram a suportar o inverno intenso. E todos unidos passaram a suportar, então aqui também não precisa, e todos unidos passaram a suportar o inverno intenso. Mas não demorou muito para que a solução dos porcos espinhos mostrasse sua fraqueza. Os espinhos de uns começaram a ferir aqueles que estavam mais próximos deles. Olha só, mas não demorou muito para que a solução dos porcos espinhos mostrasse sua fraqueza. Os espinhos de uns começaram a ferir aqueles que estavam mais próximos deles. Ponto final. Então, entristecidos e feridos, os porcos espinhos foram se afastando e a ideia foi deixada de lado. Aqui a gente pode deixar a palavra, né? Mas logo os porcos espinhos perceberam que a solução não foi a melhor. Mas logo aqui, perceberam que a solução não foi a melhor. Distantes, os porcos espinhos começaram a morrer de frio. Aqueles que sobreviveram descobriram que poderiam se aproximar mantendo a mínima distância de forma a não se machucarem. E foi assim que escaparam da extinção. Atividade 5. Agora você leia uma outra versão da fábula. Compare as duas versões e veja quais são as diferenças. A fábula da convivência. Na era glacial, a terra estava coberta por imensas camadas de gelo. O frio matou muitos bichos que não conseguiram resistir às baixas temperaturas e acabaram perecendo porque não puderam se adaptar às condições hostis do clima. Nessa época, uma manada de porcos espinhos resolveu que faria algo para tentar sobreviver. Os animais resolveram que a solução seria que se unissem, ficando mais próximos uns dos outros. Os bichos se juntaram e o calor dos corpos de alguns aquecia os corpos de outros. E todos os espinhentos unidos passaram a suportar um inverno intenso. Mas não demorou muito para que a solução dos porcos espinhos mostrasse suas fraquezas. Os espinhos de uns começaram a ferir aqueles que estavam mais próximos deles. Então, entristecidos e feridos, os mamíferos foram se afastando e a ideia deixada de lado, mas logo perceberam que a solução não foi a melhor. Distantes, os roedores começaram a morrer de frio. Aqueles que sobreviveram descobriram que poderiam se aproximar mantendo uma mínima distância, de forma a não se machucarem, e foi assim que escaparam da extinção. Na segunda fábula, as palavras foram usadas para... Que palavras foram usadas para substituir porcos e espinhos? Vamos marcar antes de copiar, tá, pessoal? Para a gente não se esquecer. No primeiro parágrafo, não se fala dos porcos e espinhos, só dá uma introdução da ideia. Então, nós vamos começar aqui.
Nessa época, uma manada de porcos-espinhos resolveu que faria algo para tentar sobreviver. Os animais resolveram que a solução seria que se unissem, ficando mais próximos uns dos outros. Os bichos se juntaram e o calor dos corpos de alguns aquecia os corpos dos outros. E todos os espinhentos unidos passaram a suportar o inverno intenso. Não demorou muito para que a solução dos porcos-espinhos mostrassem suas fraquezas. Os espinhos de uns começaram a ferir os que estavam mais próximos deles. Então, entristecidos e feridos, os mamíferos foram se afastando e a ideia deixada de lado. Mas logo perceberam que a solução não foi a melhor. Distantes, os roedores começaram a morrer de frio. Aqueles que sobreviveram descobriram que poderiam se aproximar, mantendo uma distância mínima, de forma a não se machucarem. E foi assim que escaparam da extinção. Então, pessoal, olha só. Aqui, porcos-espinhos não está substituindo, é a palavra, né? Quais palavras substituíram no texto a palavra porcos-espinhos? A palavra animais, bichos, espinhentos, mamíferos e roedores. Viu só? Assim a gente evita a repetição. Quando nós vamos produzir um texto, a gente também pode prestar atenção nisso, usando sinônimos para evitar repetir muitas vezes a mesma palavra, ok? Bom, eu espero que os vídeos estejam ajudando você. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um grande beijo, até a próxima!